Oi pessoal, hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo um pouquinho diferente do que eu tô acostumada no canal, que é sobre os comportamentos demonstrados no filme do Coringa. Se você ainda não assistiu o filme, não assista o vídeo porque vai ter spoiler. Eu vou contar algumas partes do filme sim, para poder analisar esses comportamentos. Se você já assistiu, assista o vídeo. Agora, eu tenho um alerta aqui para vocês. Se você tá numa fase muito difícil, se você tá sofrendo, se você tá numa fase meio depressiva, não assista esse filme. Por quê? Porque ele é um filme muito pesado, ele é um filme com cenas muito tensas, ele é um filme, na verdade, inteiro tenso, né? Você fica o filme inteiro agoniado por causa da violência e das agressões ali que são demonstradas. Então, se você está numa fase ruim, não é o momento de você ver esse filme. Quando você melhorar, você pode ver e daí você vai conseguir encarar ele de uma forma mais leve e não levar isso para o seu dia a dia. É difícil de se desvincular desse peso todo quando a gente tá mal. Se você gosta de temas de desenvolvimento pessoal, já se inscreve nesse canal e curta esse vídeo. E vamos para a análise. O Coringa, ele é um personagem complexo, ele sofre de muitos transtornos mentais biológicos. Então já no começo do filme a gente percebe que ele tem um transtorno que ele não consegue parar de rir em situações nas quais não era para ele estar rindo. Então, se ele se sente ameaçado por uma mulher no ônibus, por exemplo, que quer defender o filho dela ali, do olhar dele, ele começa a rir. Ele tem uma plaquinha para mostrar que ele tem esse transtorno. E, claramente, ele sofre de algum tipo de psicose, pode ser alguma esquizofrenia, não tá claro no filme, mas ele sofre de alucinações, ele começa a imaginar cenas como se fossem reais, que nunca aconteceram. Ele inventa um romance com outra personagem do filme, que parece que ele vive aquele romance mesmo, mas essas cenas nunca aconteceram. E provavelmente esses transtornos causam um medo, uma angústia, uma insegurança nele, que aguça o bullying que ele sofre de outras pessoas. Então, constantemente, ele sofre abusos no trabalho, no ônibus. Pessoas que estão ali ao redor dele olham para ele de uma forma diferente ou nunca olham para ele. Ele nunca é visto pelos colegas de trabalho dele. Ele sofre abusos físicos, ele é violentado e ele é muito ridicularizado pelas pessoas. Quando ele tenta fazer uma apresentação de stand-up comedy, todo mundo ri dele, o apresentador preferido dele tira sarro dele em rede pública. Então isso vai minando cada vez mais a autoestima dele e colocando ele numa posição de impotência cada vez maior, como se ele não tivesse controle sobre o rumo que a vida dele está tomando. E essa situação dele ser sempre vítima, vai fazendo ele se enxergar assim, vai fazendo ele se enxergar como um coitado e vendo a única saída dele como sendo abusar dessas pessoas que estão abusando dele. Então você vê que na mesma moeda da vítima está essa única saída, que é ser o abusador. Provavelmente essas pessoas que abusam intensamente dele também estão fugindo desse papel de vítima. Só que por não conseguir tomar controle sobre a própria vida delas, elas querem fazer isso acabando com tudo que está ao redor delas, inclusive matando as pessoas. Então, você não gostou da minha piada? Pau, você morre. Gente, pelo amor de Deus, eu não tô falando que todo mundo que já foi vítima, todo mundo que já foi abusado vai se transformar em um abusador. Eu tô só mostrando a complexidade desse processo de ir de um estado A para um estado B negativo, como se tornou o do Coringa. Eu tô falando dele especificamente, tá bom? E é importante a gente fazer uma reflexão aqui, porque para nós, como membro da sociedade, a gente tem o nosso papel em aceitar o outro, em não julgar, em não ficar apontando o dedo, não ficar ridicularizando o outro, não fazer parte dessa transformação do outro em uma pessoa que se vê sem saída. A gente pode compreender esse processo que aconteceu com o Coringa. Ele perdeu o sonho dele de fazer stand-up, porque ele foi ridicularizado. Ele perdeu o trabalho dele por causa da arma, e acho que é um motivo muito sensato, também mandaria alguém embora nesse caso. Ele perdeu a mãe dele, porque ele descobriu que a mãe dele era adotiva, na verdade. Então ele foi perdendo uma série de coisas que foi colocando ele cada vez mais no fundo do poço, que é um lugar muito próximo de onde ele já vivia. Então teve uma condição externa para levar ele a fazer os atos que ele fez. Claro que nenhuma condição dessa justifica
os atos dele, mas a gente pode ter uma compreensão do que causou tudo isso. É só uma compreensão. A gente tem que saber dar nomes para as coisas e entender que todo o comportamento dele é negativo. Ele é um assassino, ele é um bandido no final das contas. Ele vira um bandido. E todos esses acontecimentos giram em torno da busca pelo reconhecimento, da busca pela validação de nós como seres humanos. O que aconteceu ali é que a maioria dos personagens do filme, eles são obcecados pelo reconhecimento. Por que aquele comediante que era apresentador queria tanto que ele fosse no programa dele? Porque ia dar ibope, e o que dá ibope traz para o comediante reconhecimento. O Thomas Wayne, ele é uma figura de muita autoridade e ele gosta disso, porque ele é reconhecido por causa disso. Nesse caso, ele é reconhecido de uma forma positiva. O Coringa também está buscando esse reconhecimento, mas ele nunca foi validado como pessoa, ele nunca foi reconhecido. Então a única forma que ele descobriu de chamar a atenção foi começando a matar as pessoas. E assim ele recebeu muita atenção. Teve uma revolução na cidade que teve um lado que apoiou ele e teve um lado que foi contra ele. Isso me lembra muito a história do Hitler. A história do Hitler, ela é parecida em muitos pontos. Ele tinha uma mãe submissa, um pai abusador, ele tinha o sonho de ser arquiteto e ele foi ridicularizado por isso. Ele teve que vender quadros na rua como mendigo. Ele teve os sonhos dele estilhaçados e quando ele finalmente recebe voz, e ele usa dessa voz para acabar com todo mundo que poderia atrapalhar os planos dele. É claro que isso é extremamente cruel, mas é uma construção de uma pessoa que se enxerga como sem saída na vida. Então o nosso papel no meio disso tudo é parar de depender do reconhecimento e da validação do outro para que a gente possa ser feliz. A gente tem que se responsabilizar 100% pela nossa felicidade. E a gente tem que fazer o possível para achar soluções que vão nos trazer isso. Nunca se colocar nesse papel de impotente, da vítima que está sem saída. A gente sempre tem uma saída, a gente sempre tem um novo caminho para seguir, a gente sempre tem uma solução para aquilo que a gente às vezes não enxerga a solução no nosso momento atual de vida. E às vezes é justamente passar a observar o mundo de forma diferente. O que o Coringa podia ter feito por ele mesmo? Ele podia ter mudado de grupos, ele tinha esse lado de se doar, de dar carinho, que ele demonstra ali com a mãe dele. Então ele tem um resquício ali, apesar dele nunca ter recebido amor para saber como que é, de um movimento que ele saberia fazer. Se ele se retirasse desses grupos que transtornam tanto ele, talvez ele tivesse uma chance ali, apesar dos transtornos mentais dele. A gente tem que entender também que a gente nunca tem acesso à verdade do todo a partir de só uma perspectiva, que é a nossa. A gente nunca consegue ver todo esse desencadeamento de eventos que acontecem na vida de alguém. Por causa disso, é sempre importante abordar várias perspectivas diferentes para criar uma opinião. Nós normalmente vivemos hipnotizados pelas condições em que somos obrigados a estar. Então vamos supor que eu nasci numa família que me trata mal, que me xinga. Eu vou tentar me convencer de que aquilo não é tão ruim. E para isso eu vou olhar famílias que tratam os seus filhos bem como negativas. Se eu nasci num lugar no qual eu não consigo ganhar muito dinheiro, eu vou me convencer de que aquilo é bom. Para isso, eu posso me convencer de que pessoas ricas são maus, que é o que acontece mais ou menos no filme. Existem pessoas ricas que vão contra o Coringa, que enfrentam ele, que falam que ele não é nada porque ele não conquistou nada da vida. Isso é extremamente negativo da parte dessas pessoas ricas. Mas daí ele generaliza falando que todos os ricos são maus. E aí ele se coloca nessa condição de se manter sendo quem ele é, para nunca virar aquilo. E junto com isso ele conta uma história para ele que convence ele a começar a matar as pessoas, porque essas pessoas fazem mal para a sociedade, na cabeça dele. Então ele convence a ele mesmo de que ele pode praticar o mal porque é por uma causa maior. Isso é uma visão muito simplista, essa visão generalizada, porque existem pessoas ruins em todas as esferas. Todo mundo comete maldades uma ou outra hora. A gente não pode ser hipócrita de falar que a gente é sempre bom, porque a gente tem essa natureza do ser humano. A gente pensa maldades, a gente às vezes vai provocar maldades.
Isso não justifica as nossas maldades, mas a gente faz. E é justamente quando a gente assume que a gente tem esse lado ruim, que a gente pode dar nome para o nosso lado ruim e sair dele da melhor forma possível. E ser bons da melhor forma possível. Mas não é isso que o Coringa faz. O Coringa, ao contrário, acha que ele é muito bonzinho sempre. Ele conta uma história pra ele mesmo, pra ele poder matar. Ele acredita que matar é bom, que matar é justificável. E ele passa a atuar assim pro resto da vida dele, provavelmente. O que comprova o lado das crenças. A gente se comporta de acordo com o que a gente acredita. Então, se eu acredito que matar é bom, eu vou matar. Eu vou contar uma história pra mim mesmo, acreditar cada vez mais naquilo. Eu vou falar que os outros são bandidos pra eu poder cometer esse ato horrendo. E como o Coringa nunca tinha sentido amor de nenhuma parte, a primeira vez que ele se conecta com alguém é quando ele mata, porque as pessoas ficam com medo dele, as pessoas passam a prestar atenção nele. Tem uma revolução política ali que faz metade das pessoas amarem ele. E eu não tô aqui para analisar a visão política, mas a partir do momento que ele se sente conectado com pessoas, a conexão é uma necessidade do ser humano. A gente sobreviveu porque a gente sobreviveu em grupos. Se não fosse pelos grupos, nós não estaríamos aqui, porque os predadores de outras espécies são muito mais fortes do que o ser humano. Então, a partir do momento que o Coringa tem uma conexão, mesmo agindo de uma forma negativa, violenta e agressiva, ele tende a repetir esse comportamento, tende a viciar nesse comportamento para continuar tendo essa conexão. Quando o Coringa alucina no filme, a gente percebe que ele tem um desejo real de ser amado. Quando ele alucina sobre a mulher que ele ama, ou quando ele alucina sobre o amor do comediante que ele queria ter, o reconhecimento do comediante que ele gosta, que ele queria ter, a gente percebe essa necessidade muito forte de ser amado dele. Só que ele se comporta de uma maneira muito egocêntrica. Então ele se questiona o tempo todo: por que eu não sou visto? Por que todas as pessoas riem de mim? E seria justamente o movimento contrário que ele teria que fazer para poder receber essa validação que ele está procurando. Quando ele vai no stand-up, por exemplo, e não dá certo as piadas dele, em vez dele ficar muito ofendido por as pessoas estarem rindo dele, ele podia se perguntar o que fariam aquelas pessoas rirem. É claro que esse movimento é difícil, não é um movimento natural. A gente tem um movimento natural e egocêntrico, a gente tem que lutar contra isso. Mas esse seria um movimento que poderia tirar ele daquela situação. Porque todo mundo começa errando, ninguém começa já fazendo o primeiro stand-up e o melhor stand-up da vida. Só que por não entender essa dinâmica, e eu não sei nem se ele teria capacidade de entender com o transtorno mental dele, mas por não entender isso, ele acaba se perdendo. E aí, em vez de ele assumir a responsabilidade sobre a mudança que ele pode fazer nele mesmo, para ocorrer uma mudança no exterior, ele não assume essa responsabilidade e ele quer mudar o exterior dele. E como que ele quer fazer isso? Matando todo mundo que não serve para ele, tirando todo mundo que não serve para ele do caminho dele da pior forma possível. Então não é porque o Coringa é mau que a gente pode justificar o comportamento de quem fez bullying com ele, o comportamento de quem queria ganhar ibope às custas de ridicularizar ele. Todos esses comportamentos são negativos também. E também não é porque esses comportamentos negativos ocorreram que a gente pode justificar os assassinatos desse homem. A gente nota uma escadaria que aparece muito no filme, que ele sempre sobe para chegar em casa, e quando ele mata as pessoas, ele começa a descer essa escadaria dançando, e ele tá muito feliz, ele tá num momento de êxtase ali, porque ele finalmente está se sentindo potente. O que mostra um prazer intenso, é um prazer momentâneo que ele está sentindo, mas ele está descendo ladeira abaixo, porque ele nunca vai encontrar felicidade a partir disso. E é provavelmente um caminho sem volta ali, porque é muito difícil sair de uma situação dessas, na qual você vicia em ser reconhecido, você nunca teve a validação por outro meio e você finalmente encontra ela, mas de uma forma negativa e de uma forma que te faz viver com medo e sem um sentido para a tua vida, que ele mesmo fala que ele perdeu tudo. Então o que a gente consegue tirar para as nossas vidas é parar de justificar o que nos faz mal, parar de justificar todo comportamento que faz a gente se sentir negativos, que faz a gente se sentir como se algo tivesse errado, mas a gente conta uma história para manter aquela situação. E não julgar, não apontar o dedo para o outro, não querer condenar uma pessoa por causa de uma visão superficial que a gente tem dela, sem ter visto a história de vida dela. Porque às vezes esse julgamento é justamente que vai desencadear
todo esse transtorno de impotência que essas pessoas sentem. Então não vamos julgar as pessoas, a gente pode falar de comportamentos. Esse comportamento me fez mal por causa disso e disso e disso e disso. Mas eu apontar o dedo e falar que uma pessoa é qualquer nome negativo, falar que ela é burra, falar que ela é idiota, falar que ela é retardada, acaba com a autoestima da pessoa. E provavelmente vai acabar também com a nossa distinção dos potenciais e das dificuldades daquela pessoa. Espero que você tenha gostado do vídeo, espero que você consiga tirar alguma coisa aí pra você e te vejo no próximo vídeo.